construção foram reabertas. O Distrito Federal também vai flexibilizar as medidas de restrição ao comércio. No Distrito Federal, casas lotéricas e lojas de conveniência foram liberadas para voltar a funcionar na próxima segunda-feira. Já em Manaus, o funcionamento das feiras livres recomeça a partir de amanhã. E os empresários enviaram uma carta ao governo do Amazonas pedindo a liberação imediata do comércio. No Rio de Janeiro, as lojas de materiais de construção reabriram nesta sexta-feira, mas poucos fregueses apareceram. O lado bom é que você pode comprar aquilo que está precisando e terminar o que ficou parado, entendeu? O lado ruim é que você pode pegar o vírus, né? O funcionamento das lojas de conveniência também foi liberado, mas não é permitido o consumo no estabelecimento. A Prefeitura do Rio começou a distribuir 20 mil cestas básicas para vendedores ambulantes e taxistas. No governo do estado, a preocupação é com a subnotificação dos casos de coronavírus, aqueles que não são informados e, por isso, não entram para as estatísticas oficiais. Pelo menos 25 mortes suspeitas estão sendo investigadas pela Secretaria de Saúde em todo o Rio. Apesar dos apelos do governo para evitar aglomerações, uma festa em Niterói virou caso de polícia, após denúncias de que havia 100 pessoas no local. Um dos convidados era o deputado estadual Gustavo Schmidt, do PSL, que foi detido por desacato e lesão corporal. Dentro da viatura, ele ofendeu os policiais. Tá querendo fazer pra acharcar e ganhar dinheiro dos outros? Na delegacia, Gustavo deu uma cabeçada em um dos PMs. O deputado também desafiou a delegada. Eu não vou tentar, o senhor não manda em mim. Gustavo Schmidt foi liberado e vai responder às acusações em liberdade. Em nota, o deputado disse ter sido vítima de abuso de autoridade por parte dos PMs, que, segundo ele, o abordaram de maneira agressiva e o jogaram no chão. Mais de um mês após a confirmação do primeiro caso de Covid-19 no país, os funcionários do Aeroporto Internacional de São Paulo começaram a medir a temperatura dos passageiros que desembarcam de viagens ao exterior. O governo federal anunciou hoje uma linha de crédito no valor de 40 bilhões de reais para ajudar pequenas e médias empresas. O dinheiro vai ser usado para o pagamento dos salários dos funcionários durante essa crise gerada pela pandemia do novo coronavírus. Atacar as demissões. Esse é o foco das novas medidas do governo. Uma linha de crédito de 40 bilhões de reais será aberta para financiar a folha de pagamento de pequenas e médias empresas pelo período de 2 meses. Desse total, 34 bilhões serão disponibilizados pelo governo e o restante por bancos privados. Empresas com faturamento anual entre 360 mil e 10 milhões de reais podem fazer o empréstimo. O pagamento será dividido em 2 anos e meio e juros de 3,75% ao ano. Quem aderir não poderá fazer demissões durante os 2 meses do programa. A estimativa é que o programa emergencial alcance 1.400.000 empresas e 12 milhões de trabalhadores, mas o empréstimo só poderá ser usado para cobrir até 2 salários mínimos por funcionário. Caso a remuneração seja superior, fica a cargo da empresa fazer a complementação. O dinheiro vai direto para as folhas de pagamento. Então a empresa fecha o contrato com o banco, mas o dinheiro vai direto para o funcionário. O dinheiro vai cair direto no CPF do funcionário. A Caixa Econômica Federal também anunciou medidas de estímulo à economia. Entre elas, a redução de juros do cheque especial para 2,9% ao mês, do parcelamento do cartão de crédito e o aumento de 60 para 90 dias do prazo da pausa de contratos de empréstimos de pessoas físicas e jurídicas, incluindo as parcelas de financiamento da casa própria. Além disso, o BNDES aprovou linha de crédito de 2 bilhões de reais para empresas de saúde. O presidente da Câmara disse que o valor ainda é tímido. As medidas dividiram os economistas. São medidas que estão na direção certa, mas ainda são muito tímidas. Essa operacionalização também, eu acho que precisa ser acelerada, precisa ser agilizada e precisa ser feita de uma forma mais assistencial mesmo. Às vezes as pessoas estão querendo mais, mas tem que ter um pouco devagar, porque a gente não sabe quanto vai durar essa situação.
Além dessas medidas, o governo deve liberar o pagamento de um auxílio emergencial de R$ 600 para trabalhadores informais que já foi aprovado pela Câmara dos Deputados. O benefício, que será pago por um período de 3 meses, vai ter um impacto de 45 bilhões de reais no orçamento. Mas antes de entrar em vigor, ainda precisa do aval do Senado, em votação marcada para a próxima segunda-feira e, por último, de um decreto presidencial. Tem direito ao benefício o trabalhador sem carteira assinada, que não recebe nenhum benefício do governo como seguro-desemprego e que tenha renda de até meio salário mínimo ou renda familiar total de até 3 salários mínimos. Nós já tivemos milhões de pessoas, não são milhares, são milhões de pessoas que foram até as agências da Caixa para perguntar sobre esse benefício. A Justiça Federal suspendeu os decretos editados pelo presidente Jair Bolsonaro que classificam igrejas e casas lotéricas como atividades essenciais e que liberava a abertura desses locais. A medida da primeira vara federal de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, vale para todo o Brasil. Bolsonaro disse hoje que estados e municípios terão que pagar despesas trabalhistas de comerciantes e empresários que não estão abrindo as portas durante o isolamento da população. Na saída do Palácio da Alvorada pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro disse que prefeitos e governadores podem ter que pagar despesas trabalhistas de empresas por terem determinado o fechamento de comércio e de serviços durante a crise do novo coronavírus. Tem um artigo na CLT que diz que todo empresário, comerciante, etc., que foi obrigado a fechar seu estabelecimento por decisão do respectivo chefe do executivo, os encargos trabalhistas quem paga é o governador e o prefeito. Esse advogado explica que o artigo 486 da CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, diz que o poder público pode ter que pagar as indenizações por haver determinado a suspensão das atividades de empresas, mas alerta que a questão é polêmica. A empresa vai demitir o empregado, vai invocar o fato do freeze para não pagar as indenizações, e o empregado vai ter que entrar na justiça contra a empresa e o Estado para poder pedir essa indenização. Nas redes sociais, um vídeo defendendo que o Brasil não pode parar começou a circular desde a noite de ontem. O Brasil não pode parar. Parlamentares da oposição entraram com uma ação pedindo que o Ministério Público investigue o que chamam de campanha negacionista do governo por tentar esconder a realidade que o Brasil e o mundo vivem. Já o Palácio do Planalto disse em nota que o vídeo é experimental, foi produzido sem custo e não chegou a ser aprovado e nem veiculado pelo governo. E enquanto Jair Bolsonaro defende a flexibilização do isolamento social, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, alerta que o fim da quarentena pode trazer riscos para a população. Foi uma tragédia. Vamos restar para ver se a população brasileira tem um nível de contaminação ao vírus, de defesa do vírus maior que o outro país. A Itália ultrapassou hoje